exaltado com este louvor maravilhoso, que nós possamos realmente ter esse desejo de estar bem juntinho de Cristo, pois é Ele que perdoa, Ele que é o Deus de amor, e Ele quer que nós estejamos perto dEle para nós trabalharmos por Ele. E é sobre este tema que nós iremos falar hoje: trabalhe por amor a mim. Nós hoje aqui na frente estamos com a plataforma completa por mulheres. Hoje o Poder Feminino está aqui na frente, e eu convido as nossas senhoritas, Nossa Senhora, para sentar-se ali, para assistindo, vendo de frente a mensagem de hoje. Vamos pegar as nossas Bíblias, vamos iniciar a nossa mensagem de hoje pegando Mateus 22, verso 37. Mateus 22, verso 37. Todos acharam? Neste momento, então, com a palavra de Deus aberta, vamos buscar ali, pedindo orientação. Senhor Deus, Pai querido, bendito de amor, neste momento, ó Pai querido, com a Tua palavra aberta, Tua Sagrada Bíblia, iremos, ó Pai, estudar mais um pouco sobre as mensagens que o Senhor deixou para nós. Ó Deus, venha estar com cada irmão que está aqui hoje, com cada um, ó Pai, que veio com seu sentimento no coração de buscar a Ti, ó Pai. Faça, ó Deus, com que nós sejamos transformados pelo Seu Santo Espírito. E que possamos, ó Pai querido, sairmos daqui verdadeiramente diferente de como entramos. Nós te pedimos e te agradeço pelo seu maravilhoso amor. Amém. Mateus 22, verso 37 diz: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse verso é bem conhecido pelos irmãos, mas nesta manhã eu quero aqui analisar, nós iremos analisar melhor o verdadeiro sentido desta afirmação para a nossa vida. Amarás o Senhor de todo o coração, e de toda a alma, e de todo o entendimento. Essa é a primeira vez que eu passo mensagem aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Eu venho do Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante. Lá eu já preguei algumas vezes, e o pessoal de lá conhece o meu sistema. Eu gosto muito da participação dos irmãos. Então, eu quero que todos aqui participem buscando os versos. Eu vou pedir para que vocês leiam os versos, porque eu quero a interação. Não vai ser somente eu aqui falando, né? Mas sim todos nós interagimos com o Espírito de Deus. Antes que, mediante o poder e a graça de Deus, uma pessoa ela possa começar a observar os mandamentos, a palavra de Deus, ela deve primeiro ter o quê? Ter o amor no seu coração. A obediência de Deus tem que nascer no coração da pessoa. Se não nascer no coração, se for por obrigação ou qualquer outro sentimento, não adianta nada, não é válido. É impossível que essa pessoa siga aos mandamentos de Deus. Quando a pessoa ama a Deus, ela automaticamente ela tem a sua vida em harmonia com Deus. Automaticamente ela tenta buscar estar mais parecido com Deus, mais unido com Ele. E assim, automaticamente, a pessoa começa a guardar a sua lei. Certa vez, um pintor que não era muito conhecido nessa época, o nome dele era Leonardo da Vinci. Ele pintava calmamente a sua tela lá, olhando para as paisagens, até que alguém veio abaforado e com uma voz de ordenança disse: Leonardo, o teu Senhor quer falar com você. Vá até ele. Então rapidamente Leonardo saiu correndo e foi
o seu mestre, a quem ele estiver aprendendo a arte de pintar. Então este senhor, moribundo, mas vivido, cheio de experiência, disse: Leonardo, quero te fazer o último pedido. Leonardo então disse: pois diga então, senhor, o que queres que eu faça? Ele disse: tu terminas uma obra que eu iniciei para o senhor claustro de São João? Aí Leonardo na hora ficou doido assim, disse: não, senhor, mas eu estragarei a obra que tu fazes. Eu não tenho competência, não tenho capacidade suficiente para fazer a obra. Então ele disse, olhou para Leonardo e disse: faça o seu melhor, faça o melhor que puder por amor a mim. Com essas palavras, então, encorajados pelo seu senhor, Leonardo foi, trabalhou durante um bom tempo sobre esta pintura, esta obra, e levou então para o seu senhor. E ele olhou e disse: Leonardo, meu filho é maravilhoso, triunfante. Velhote olhou emocionado, derramando lágrimas, e afirmou que aquele era um dos melhores trabalhos que ele já tinha visto. Leonardo da Vinci fez o seu melhor por amor ao seu senhor, por amor ao seu mestre que havia lhe ensinado tantas coisas. Ele buscou fazer o seu trabalho o melhor que ele podia fazer. Ele encontrou então ali, naquele momento, a oportunidade de agradecer a Deus, agradecer ao seu senhor por todo o que seu senhor havia feito, que este pintor havia ensinado a ele. E é verdade que essa história, ela reflete sobre uma história que está na Bíblia, e é uma história que está na nossa vida, de um mestre que veio a este mundo com o intuito de quê? De entregar a sua própria vida para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deixou as suas marcas não através de lindos quadros pintados, de belas obras, mas deixou o seu sangue, deixou marcado pelo seu sangue por cada um de nós. O mestre que veio e morreu por amor. Felizmente, um dia ele ressuscitou. Vamos pegar as nossas Bíblias em João, capítulo 20, verso 21. Eu quero que alguém leia para mim. João, capítulo 20, verso 21. Enquanto isso, outra pessoa procura Mateus 28, verso 19 ao 20. Então, vamos ler. Quem encontrou João 20, verso 21, por favor. Disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Envio a vós. Mateus 28, verso 19 ao 20. E, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, em João 20, verso 21, nos diz o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Deus nos deixou uma missão, que, como o irmão disse, é o quê? Tem uma pequena palavra ali: ir. Esta palavra ir, Deus deixou esta palavra ir para cada um de nós, para que nós pudéssemos então ir levar a mensagem de esperança, a mensagem de um Salvador para este mundo. Obrigada. Eu já falo bastante sem tomar água, agora eu falo com água, então. Vamos então, João capítulo 15, verso 16. Outra pessoa. Quero jovens da nossa igreja participando. Estou vendo bastante jovens com Bíblia aqui. Quero que um leia. João 15, verso 16. Então Deus
declarou que nós devemos levar a mensagem de esperança às outras pessoas. Declarou a nós dizendo, em João: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos examinei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Que privilégio, né? Deus deixou a mensagem para nós irmos e levar a sua mensagem. Ele poderia ter designado mil e umas formas, infinitas formas diferentes de levar a sua mensagem, mas Ele deixou para quem? Para nós ir. Ellen White, ela fala sobre este privilégio e também sobre a responsabilidade. Ela afirma em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 80, o seguinte: levar a verdade a todos os habitantes da terra, salvá-los da culpa e da indiferença. Eis a missão dos seguidores de Cristo. Então, a nossa missão, a missão de quem serve a Cristo é levar a verdade. Os homens precisam possuir a verdade a fim de que por ela serem santificados. E nós somos os veículos da luz de Deus. Nossos talentos, meios, conhecimentos não se destinam apenas ao nosso benefício. Devem ser empregados para a salvação de almas, a fim de erguer o homem de sua vida de pecado e, mediante Cristo, levá-lo ao infinito Deus. É maravilhoso saber que Deus nos escolheu para levar essa mensagem. Porém, Ele nos deixou essa ordenança: ide, vá. Mas Ele também deixou para cada um de nós o direito da escolha. Nós temos a oportunidade de escolhermos se nós iremos ou não aceitar esse chamado para levar a mensagem. E Deus, Ele não obriga ninguém, pois Ele é um Deus de amor. Ele entregou sua vida por amor e quer que por amor nós também levemos essa mensagem. Considerando que Deus, Ele fez tudo por amor a nós, Ele tem um chamado especial. E durante esta manhã eu irei destacar 4 pontos importantes que nos ajudarão na missão de fazermos o melhor que nós pudermos por amor a Ele. Uma missão urgente. Nós estamos vivendo num mundo onde o medo, a tristeza, as tragédias, notícias ruins nos cercam. Nós ligamos a televisão para assistir o jornal, é notícia ruim, é só desgraça, é fome, miséria, terremotos. Nós estamos cansados já de ouvir tantas coisas a respeito disso. E muitas dessas pessoas, milhares dessas pessoas, estão ansiando por uma mensagem, ansiando por paz em seu coração. Nós temos então uma missão de urgência, irmãos, de levar a palavra de conforto aos que sofrem, às pessoas que não têm esperança. Nós, como mensageiros de Deus, com a ordem que Jesus Cristo nos deixou de levar a mensagem ao mundo, com amor, nós devemos estar amparando essas pessoas e estar ajudando. Pois muitos exemplos, muitas histórias nós já escutamos de pessoas que muitas vezes nem de irmãos assim, nossa, que muitas vezes mal começou a falar tudo e já muitas pessoas ouviram e já começou a questionar. Você começa a perceber hoje em dia nas pessoas que elas sentem uma fome, uma sede que não é de um alimento, de uma bebida sólida, assim, uma coisa física, mas uma coisa espiritual. E urgentemente nós devemos estar levando, nós devemos ser sinceros em levar essa mensagem a Deus, às pessoas que estão à nossa volta. Como está o nosso evangelismo para com os nossos parentes, os nossos amigos de trabalho, os nossos vizinhos? Será que nós temos feito alguma coisa para auxiliar a salvação dessa pessoa? Aí fica uma pergunta. Em Mateus capítulo 9, verso 36 e 37, vamos lá, Mateus 9, verso 36 e 37, nós podemos perceber que Jesus
sofrida, com seus ternos olhos de amor, mas ele tinha uma preocupação. Vamos ver então Mateus 9, versos 36 e 37. A outra pessoa lê pra gente? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Na época de Jesus Cristo havia multidões aflitas, desesperadas pela mensagem, mas poucas pessoas para trabalhar. Nessa época já havia um conflito desse. E imagine hoje em dia, irmãos. Sábado passado eu fui pregar, eu fui com o conjunto Coros na igreja do Estreito, e lá no momento da lição, nos momentos de pedidos e agradecimentos, eu ouvi um grupo de jovens que estavam falando: olha, essa semana, final de semana passada, nós nos reunimos e decidimos que iríamos evangelizar e iríamos fazer alguma coisa para divulgar a Deus, divulgar a sua mensagem. Aí o que nós fizemos? Fomos à tarde para o terminal de ônibus, e ele disse que lá eles começaram a pregar aquele livro do Impacto da Esperança, né? Mensageiro de Esperança, a Desesperança, a Grande Esperança. Eu falei os dois livros no último. Então, foram pregar, estavam lá entregando, e daí um grupo de jovens lá, já era tardezinho, um grupo de jovens estava esperando o ônibus para ir para a balada, para a night. Estavam todos a caráter, vestidos com as roupas pretas, estilo bem black, assim. Isso. Então, daí eles ficaram assim: será que a gente vai levar a mensagem para eles? Mas olha, os jovens aí estão indo para a festa, eu não queria saber. E no fim decidiram entregar. Entregaram lá. E daí um deles pegou, uns deram risada, né, assim, em tom de sarro. Aí o outro pegou, assim, o livro, olhou, folhou, sentou no banco e ficou lendo lá. E nisso chegou o ônibus. Aí o cara falou assim: e aí, cara, vamos lá, o ônibus já chegou, larga a mão desse livro aí, vamos lá, a gente vai perder o ônibus. Ele olhou assim para ele e falou: eu não vou a lugar nenhum. Eu já perdi muito tempo da minha vida com o mundo. Agora eu quero saber de Deus. Eu já perdi muito tempo, não quero perder mais. Naquilo os jovens ficaram de boca aberta, falaram: como que está sedento o mundo da palavra de Deus? E nós temos o que? Muitas vezes vergonha. Eu no ônibus, eu sempre carrego na minha mochila, na minha bolsa, um monte de panfletinho. Aí eu fico: para quem que eu vou entregar hoje? Eu coloquei uma meta na minha cabeça, que eu tenho que pegar um folheto, pelo menos, antes de eu sair do ônibus. Aí eu sempre entrego para o cobrador, para o motorista, já estou até me conhecendo. Vários motoristas e cobradores já todos me conhecem. E a gente fica assim, olha para aquela pessoa: mas eu não sei se eu pego um folheto para ela, assim, a gente fica com esse receio, mas nós não devemos, irmãos. Pois o mundo está sedento. É uma missão urgente. Ellen White declara em Filhas de Deus, página 8, que não atingimos o padrão de cristianismo por meramente professarmos a Cristo e termos o nome no livro da igreja. Não basta você dizer que eu sou de Cristo. Meu nome está registrado lá, eu fui batizado, meu nome está registrado no livro da igreja. Isso não garante que o seu nome está no livro da vida. E isso também não garante que você pode levar o título de verdadeiro cristão. Devemos então ser individualmente obreiros de Cristo. Mediante esforço pessoal, mostramos que estamos conectados com Ele. Então, qual tem sido a sua urgência, irmão? Qual tem sido a nossa urgência de levar a mensagem às pessoas que estão sedentas? No livro de Atos, capítulo 16, vamos lá, Atos 16, lá conta a história de Paulo. É uma linda história de conhecida entrega a Jesus, uma entrega total. Paulo, como muitos aqui, todos nós o sabemos, ele era uma pessoa que caçava os cristãos.
Ele era um soldado que foi designado para caçar, prender, matar, torturar os cristãos, as pessoas que seguiam a Deus. Mas um dia Deus fez um milagre na vida de Paulo, que se chamava Saulo. E a partir do momento que o seu nome mudou, o seu interior mudou, o seu espírito mudou, porque ele começou a fazer o papel de perseguidor para perseguir, começou a levar a mensagem. E Paulo, ele entregava a sua vida completamente a Deus. E lá o próprio Jesus havia designado Paulo para levar a mensagem à Ásia, a uma certa região da Ásia. Mas só que no momento que Paulo estava indo, algo aconteceu. E nós vamos ver agora em Atos 16, o verso 7. Alguém lê para mim do verso 7 ao verso 9. Isso, 7 ao 9. Defraudando de Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Tróia. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e eu ajuda-os. Mais à frente? Lê também o 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, parando para pensar já no privilégio que Paulo tinha de levar a sua mensagem, de ser escolhido por Deus para levar a mensagem às pessoas. E este mesmo privilégio Deus estende a cada um de nós. E aqui nós vemos que Paulo estava indo para uma determinada região pregar, mas o Espírito de Deus não deixou. O Espírito de Deus fez com que ele retornasse, que ele fosse para outro local, para outra localidade. E lá ele se então designou para Troade. E lá ele teve uma visão. Antes ele teve uma visão de um Senhor que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus, ele mudou a rota de Paulo porque ele tinha uma urgência maior do que aquela que já estava designada a Paulo. Deus, ele queria alcançar o coração de uma pessoa especial naquela região. E para isso ele era uma urgência, porque a pessoa era uma pessoa sincera, era uma mulher sincera a Deus, mas que ainda não havia aceitado Jesus. Então a Bíblia declara que Paulo, imediatamente, ao Paulo receber a visão e o Espírito de Deus encaminhar ele para outra direção, ele não ficou pensando: será que eu vou, será que eu não vou, mas eu tinha que ir para aquele lugar, eu não gosto do quê? Não, imediatamente Paulo pegou e foi. Ele foi fazer o que Jesus havia lhe ordenado. Eles mudaram de direção. Paulo em nenhum momento questionou ou priorizou os seus desejos, as suas vontades, mas estava confiante em seguir as orientações de quem? De quem, irmãos? De Deus. E assim é um exemplo para nós. Talvez Filipe, a cidade onde Paulo foi, não fosse uma cidade assim como muitas vezes, igual eu fiz no exemplo, assim: mas será que eu entrego para aquela pessoa não folheto? Também às vezes Paulo também pode ter pensado: mas Filipe é uma cidade muito boa, assim, logo porque o nome Filipe vem de homenagem ao Felipe II, que foi o pai do Alexandre o Grande. Foi uma homenagem que foi feita ao seu pai, pois ele tinha ido naquelas regiões em busca de minas de ouro que havia nas montanhas do norte daquela região. Quantas vezes nós somos tentados a seguir as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, nossos próprios gostos, em vez de seguir a vontade de Deus? Somos tentados a selecionar as pessoas a quem queremos levar a mensagem.
muitas vezes queremos, como eu disse, queremos ver, essa pessoa parece estar com cara, essa pessoa está com cara de que vai ler, essa aqui está com cara de que vai gostar. Nós vemos muito o superficial, mas não vemos o interior, que somente Deus vê. Logo após essa longa viagem, Paulo ele se encontrava num local onde vidas seriam transformadas pelo poder de Deus. Na cidade de Filipos não haviam pessoas, judeus suficientes, homens de caráter, que tinham os requisitos de homens confiáveis, que naquela época tinha requisito de 10 homens confiáveis para formar a sinagoga. Não havia essa quantidade suficiente. Então o que acontecia? As pessoas se reuniam à beira de um lugar, de um rio, à margem de um rio, para fazer dali um lugar de adoração e de oração a Deus. E ali iam muitas mulheres. E um dia, vamos ver em Atos 16, do verso 11 em diante. A minha Bíblia ela é a linguagem de hoje, então pode estar alguma coisa um pouco diferente. Mas diz o seguinte: nós embarcamos em Trode e fomos diretamente para a ilha de Samotrace. No dia seguinte chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estávamos reunidas. Uma daquelas mulheres que estava lá, era Lídia, o nome dela, se chamava Lídia. Era uma vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia era uma empresária, uma mulher bem-sucedida da vida. Ela sabia fazer uma mistura da púrpura fazia uma cor vermelha escarlate, vários tipos de essências diferentes. E provavelmente ela era da associação dos tecelores, das pessoas que vendiam tecidos, que fabricavam essas tintas. E essas tintas elas eram feitas por um molusco, extraídas de um molusco. E conforme a intensidade que era extraído, a intensidade das misturas, eram os tons diferentes. Então ela tinha um trabalho importante, era bem vista pela sociedade, era bem conhecida. E ela era uma pessoa sincera. E ela, ao ouvir a mensagem, muitas pessoas que estavam naquele local com Paulo, lá ouvindo, não deram importância. Mas Lídia não, ela ouviu e aceitou a Deus, pois Deus sabia que ela tinha uma fome, ela tinha uma sede pela palavra de Deus. Era uma fome, uma sede espiritual. E ainda hoje muitas pessoas estão famintas pela verdade. Deus continua tocando os corações hoje e quer e precisa, necessita de mensageiros, assim como Paulo foi, que aceite o desafio de levar a mensagem, de aceitar o chamado. Será que hoje nós estamos disponíveis a aceitar o chamado de Deus? Que assim como Paulo chamou a Deus, passou o chamado para Paulo, Deus deu seu chamado a Paulo, anunciou a Paulo que era para Paulo levar essa mensagem adiante. Assim também Deus está a cada um de nós hoje. Deus quer saber se nós estamos disponíveis. Eu estou disponível, será? Para levar a mensagem adiante? De uma maneira que toque ao meu irmão, a pessoa que está ao meu lado? Uma maneira com amor? Levar essa mensagem com amor? Lídia, ela saiu para testemunhar. Depois que ela foi, aqui vamos continuar. Lídia era uma vendedora de púrpura, cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e ao Senhor e abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. No verso 15 ela diz: as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia então convidou a Paulo para ir à sua casa. Então Lídia, ela não se contentou com a mensagem, era muita coisa para o coração dela, as mensagens de Jesus Cristo. A alegria era tão grande que ela não se conteve e foi e passou
testemunhou, e através de Lídia, a sua família e muitas outras pessoas foram batizadas. E naquele local naquela cidade de Filipos, foi instituída uma congregação através de uma mulher. E assim o Senhor hoje em dia, Ele tem chamado a cada um de nós, Ele tem designado as funções, designado a cada um de nós uma maneira de nós levarmos a sua mensagem adiante. Deus, Ele designou para homens, para mulheres, para crianças, jovens, cada um a sua maneira de levar a mensagem de Deus adiante. Ellen White, em Beneficência Social, diz: o Senhor tem uma obra para mulheres, bem como para homens. Elas podem ocupar os seus lugares em sua obra nesta crise, e Ele obrará por intermédio delas. O Salvador refletirá sobre essas magnadas mulheres a luz de sua face, e lhes dará poder que excede o dos homens. Elas podem fazer em famílias uma obra que os homens não podem fazer, obra que alcança o íntimo da vida, porém aproximar-se do coração daqueles a quem os homens não podem alcançar, seu trabalho é necessário. Ellen White diz que Deus designou trabalho para homens e mulheres. Há certos trabalhos que somente as mulheres podem fazer, tocar no coração das pessoas, no coração da família, porque a mulher tem que jeito mais materno de falar com as pessoas. Mas Deus também deu muitas obras importantes aos homens, de levar a mensagem também a Ele. Então, assim nós vemos aqui sobre 3 histórias. Vou para a parte final. Nós vimos aqui 3 histórias. A primeira, Lídia, sobre Leonardo da Vinci. Ele achava que não era capaz de levar a mensagem adiante, de fazer aquele quadro. Ele achava que ele não tinha a competência suficiente para fazer aquela obra que o seu Senhor havia começado. Mas ele fez o melhor que ele pôde por amor a quem? A Deus, ao seu Senhor, desculpa. Por amor ao seu Senhor. Então ele fez o seu melhor. Paulo, ele aceitou a mensagem e ele imediatamente, quando Deus ordenou que ele fosse para a região, ele foi e ele levou a mensagem às pessoas que ali estavam. Por que ele levou essa mensagem? Como que ele fez? Ele fez o melhor que ele pôde, porque por amor, né? Por amor ao seu Senhor. E assim nós vemos também Lídia. Lídia é uma mulher que não havia aceitado Jesus, mas era sincera de coração. Lídia não chegou, a Bíblia não diz que ela que correu atrás, que ela foi atrás de Paulo e perguntou e pediu informações e correu atrás. Pelo contrário, Deus fez com que Paulo fosse até ela e levasse a mensagem a ela. E ela aceitou e testemunhou e levou muitas pessoas a Cristo. Por quê? Porque ela fez o melhor que ela pôde por amor a Deus, por amor ao seu Senhor. E assim como Lídia foi alcançada de uma forma diferente que Paulo foi até ela, assim há muitas pessoas que estão aí fora necessitando de amor, necessitando de uma palavra de consolo num momento difícil, necessitando de um carinho, de um aperto de mão, de um abraço. E nós estamos aqui dentro fechado. Nós devemos fazer a mesma coisa que Paulo fez, imediatamente ir até essas pessoas e levar a mensagem, que assim como Lídia foi alcançada, há muitas pessoas que precisam ser alcançadas pelo amor de Deus. E somente, irmãos, por amor, como eu falei no começo, somente por amor nós podemos guardar os mandamentos, a lei de Deus. Somente por amor nós podemos ter uma comunhão tão íntima com Deus que automaticamente nós iremos vivenciar o que Deus quer em nossa vida. Então, irmãos, faça o seu trabalho. Faça o trabalho da maneira que você pode fazer. Se você pode entregar um folheto, entregue um folheto. Dê um estudo bíblico. Tenha um pequeno grupo em sua casa. Ou então simplesmente sorria ao próximo, a pessoa que está ao seu lado. Você pega o ônibus todos os dias e ali você vê pessoas com problemas diferentes, situações diferentes na sua vida.
E muitas vezes você vai e volta no centro, no seu serviço, e nem olha para a pessoa que está do seu lado. Será que essa é a maneira que o cristão deve fazer para alcançar as pessoas? Nós devemos fazer o nosso melhor. Deus, há umas frases que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês. 2 frases que eu acho muito importante. Uma frase eu escutei uma vez no sermão muitos anos atrás. Deus, Ele não chama os capacitados, Ele capacita os que foram chamados. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os que foram chamados. E Deus chama cada um de nós, e Ele tem o poder de capacitar a cada um de nós. E que nós possamos fazer o quê? Fazer o melhor. Alguém lembra da frase? Fazer o melhor que nós pudermos. Por quê? Por amor a Ele. Por amor ao meu Senhor, eu tenho que fazer o meu melhor. Por amor ao seu Senhor, a Deus, faça o melhor. E essa mensagem não é para os irmãos, somente para os irmãos. Essa mensagem é para mim também. Que eu, no meu íntimo, possa fazer com Deus. Deus, muda-me, transforma-me, perdoa-me, meu Pai, para que eu possa fazer o melhor no teu amor. E assim cada um de nós devemos fazer. Ele falará ao seu coração: filho, faça o melhor que puder, trabalhe por amor a mim. Vamos, último verso desta noite, Coríntios 13, verso 2. Os irmãos já podem se colocar em pé para nós orarmos. Coríntios 13, bem conhecido também de muitos irmãos, que lá fala sobre o hino cristão. E todos nós devemos ter esses versos gravados em nossa mente, né? Coríntios verso 2. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. No verso 3, poderia ter tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. O amor, ele é eterno, entre outras qualidades. Portanto, existem 3 coisas que Deus nos diz: a fé, a esperança e o amor. Isso no verso 13. Porém, a maior delas é o quê? É o amor. Então, com este amor de Deus, não o amor humano, o amor pecaminoso, mas o amor que vem dos céus, o amor santo, que nós possamos com este amor em nossos corações sairmos e ajudarmos ao nosso próximo. Pois Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo como amamos a Deus. Não como nos amamos, mas sim como amamos a Deus. E como Deus nos ama, assim como Deus nos ama, nós devemos amar o nosso próximo. Bom, para finalizarmos o culto desta manhã, iremos cantar o hino 327, Mensagem ao Mundo.